Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Sexta-feira, chegamos à sexta-feira, agradecemos a Deus por isto. Hoje já estamos a 7 de abril do ano 2023. Somos gratos a Deus por ter chegado até aqui. Agradecemos ao Senhor por cada um de vocês que estão aí do outro lado, presente conosco, que tem nos acompanhado, que tem estado conosco durante todo este período de tempo, junto conosco aí, nós apoiando, nós fortalecendo, para que nós possamos continuar em frente. Estamos falando de um homem chamado Gedeão, de um covarde que se transformou num grande herói. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai, logicamente, de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Nosso principal objetivo é levar uma palavra de Deus para você. Uma palavra de Deus que venha alcançar, uma palavra de Deus que venha chegar até você e que venha trazer uma transformação nas suas vidas. Que você venha ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós estamos falando então de Gedeão, aquele homem temeroso, aquele homem que tinha medo, aquele homem que não queria estar no lugar que ele está agora. Agora Deus o tem chamado. Deus tem chamado e ele tem convocado as tribos de Israel para enfrentar aos medianitas, aos amalequitas e a todos aqueles povos do Oriente que vinham para trazer tribulação, que vinham para trazer desgraça, que vinham então para destruir tudo aquilo que eles tinham. Vinham, diz a palavra de Deus, que acampavam como langostas, como gafanhotos, e ali então eles devoravam tudo o que existia sobre a face da terra. Tudo o que ali tinha, eles começavam então a roubar, a levarem para eles tudo a produção de Israel. Seus grãos, seus gados, tudo era levado, tudo era roubado por aquelas nações que invadiam a Israel. E vai nos dizer a palavra de Deus que Jerubaal, que é Gedeão, no capítulo número 7, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se cedo e acamparam ao lado do poço de Arón, de modo que o exército dos medianitas estava do lado norte deles, junto à colina de Moré, no vale. Tem um enfrentamento agora. Agora, eles vão ter que enfrentarem a quem? Aos amalequitas. Agora eles vão ter que enfrentarem aos povos do Oriente. Agora eles vão ter que enfrentarem ao inimigo. E ali nós vamos ver o que Deus vai fazer com Gedeão. Continua a palavra de Deus dizendo: e o Senhor disse a Gedeão: o povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os medianitas nas tuas mãos. Mas que Israel não se vanaglorie contra mim, dizendo: a minha própria força me salvou. A minha própria força me salvou. Quantas vezes ouvimos as pessoas falarem, ou elas pensarem, que por as suas caridades, por aquilo que elas fazem diariamente, elas poderão ser salvas. Que por ter uma vida ética, moral boa, elas poderão ser salvas.
E que dizer daqueles que roubam a glória de Deus? Daqueles que roubam a glória de Deus. Deus opera milagres, Deus ainda continua operando milagres. E diante dessa operação de milagres realizadas por Deus, quantos roubam a glória de Deus para si mesmo? E muitas vezes o homem, as pessoas, colocam o seu olhar no homem e até vêm idolatrar aquele homem, aquela mulher que levou uma palavra de Deus e que talvez até por aquela palavra alguém foi salvo, alguém foi curado, aconteceu um milagre extraordinário sobre aquela vida. E colocam toda a glória e dão toda a honra para o ministrador, para aquele que estava, como poderíamos dizer, ministrando a própria palavra. Bom dia, Carla, ali na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Um grande abraço a Luciana, Vitor Emanuel e a Luciana. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. E Deus é claro quando diz: não seja que Israel venha se vanagloriar e que venha dizer: a minha própria força, a minha própria mão me salvou. Cuidado com não dar a glória devida ao Senhor. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte Gileade. E do povo retornaram 22.000 homens e permaneceram 10.000. 22.000 homens e permaneceram 10.000. O exército de Gedeão, assim num abrir e num fechar de olhos, o exército de Gedeão vai perder 20.000 homens, 22.000 homens. Era um total de 32.000 homens que estavam ali reunidos com Gedeão para irem à guerra. Agora, de repente, quando proclamam que aquele que estiver temeroso, aquele que tiver medo, aquele que quiser voltar para sua casa, para sua família, que volte. E voltaram 22.000 homens. Naquele dia, naquela noite, naquela hora que foi proclamado isto, voltaram então 22.000 homens. Mais da metade do exército de Gedeão voltou para os seus lares. E agora, o que fazer? Agora, como vamos enfrentar ao inimigo? Quantas vezes se faz uma convocação para a oração e daqueles que você faz até uma estimação de que vão estarem ali naquele dia, naquela noite, naquela madrugada, não aparece nem a metade para orar. Porque o povo não está disposto a lutar. O povo não está disposto a guerrear. Aqueles 22.000 homens, eles estavam dizendo: somos fracos. Aqueles 22.000 que voltaram, eles estavam dizendo: não podemos enfrentar o inimigo. Mas ainda não contaminaram a 10.000. 10.000 ficaram ali firmes com Gedeão. 10.000 estavam ali ao lado de Gedeão. Não, nós não vamos nos entregar, nós não vamos sair daqui, nós vamos permanecer firmes e vamos enfrentar o inimigo. Sabe, a palavra de Deus nos diz que nós devemos de resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Isto quer dizer que nós não devemos de ter medo do diabo.
mas sim resisti-lo para que ele venha fugir de nós. Algumas pessoas têm até mais temor do próprio Satanás que do próprio Deus. Nas suas bocas, muitas vezes, se vê mais falar respeito a Satanás que do próprio Deus. Pessoas que não sabem realmente que caminho tomar, ou que não sabem qual é a sua posição em Cristo Jesus. E muitos nem sequer resistem ao diabo. E continua a palavra de Deus dizendo: e o Senhor disse a Gedeão: o povo ainda é demasiado, faze-os descer até a água, e aí os provarei para ti, e será que daquele que eu te disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo. E de todo o que te disser, esse não irá contigo, não irá. Ainda era muito povo, eram 10.000. Mas estamos lembrando que o exército dos medianitas, dos amalequitas, dos árabes, dos povos do Oriente, eles eram tão numerosos que pareciam gafanhotos acampados, espalhados por toda a terra. E Deus ainda está dizendo: são muitos. Deus está dizendo que Ele vai escolher. Deus está dizendo que nós não podemos fazer nada na obra do Senhor por simpatia, por amizade. Não podemos jamais fazer isso. Não podemos distribuir cargos dentro da igreja do Senhor por simpatia, por amizade, por proximidade. Tudo tem que estar feito dentro da santa e perfeita vontade do Senhor. É o Senhor que tem que nos direcionar. É o Senhor que tem que nos dar a direção. É o Senhor que tem que nos indicar quem pode ocupar determinado cargo dentro do corpo de Cristo. Ali então, aqueles 10.000 homens, eles vão estar reunidos ali com Gedeão e vão ir então, assim ele fez, descer o povo até a água. E o Senhor disse a Gedeão: todo aquele que lamber a água com a sua língua como lambe um cão, esse me apartarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os seus joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam, levando a mão na boca, foi de 300 homens. Mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber água. Uma diferença, uma grande diferença entre um e o outro. Daqueles 10.000 agora, 9.700 são deixados de lado por quem? Por Deus. São deixados de lado pelo Senhor. O Senhor não os quer no campo de batalha. O Senhor não quer eles na linha de frente. Por quê? Porque ainda não estão preparados. Porque ainda continuam com velhos hábitos. Continuam com os velhos hábitos. Talvez, é uma suposição minha, estão tão acostumados a ajoelhar-se diante de Baal, a ajoelhar-se diante do inimigo, que isso se tornou um hábito deles. Quando foram beber água, se ajoelharam. O único que nós devemos nós ajoelhar e nós humilhar é ante o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois foi Ele que nos fez, foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá do seu Santo Espírito. E o que devemos de fazer é a vontade dEle. E a vontade de Deus é santa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é algo difícil de ser feito. É somente nos afastar do pecado. Fazer a vontade do Senhor.
300 homens. 300 homens, Gedeão vai ter que enfrentar um exército. Multidão não é sinônimo de poder. Multidão não é sinônimo de poder, não. Hoje muitas vezes vemos nas redes sociais que colocam algumas postagens falando sobre as grandes igrejas e as pequenas igrejas. Hoje a diferença está que as multidões estão ali onde tem uma mensagem motivacional para eles. As multidões estão ali onde elas estão ouvindo o que elas querem ouvir. As multidões estão onde ainda se está dando leite e adulterado e não uma comida sólida para eles. E as chamadas igrejas pequenas são tão poucos os que estão ali, mas são homens, são mulheres que buscam a presença do Senhor. São homens, são mulheres que estão cheios do Espírito Santo. São homens, são mulheres que ante a primeira convocação para a batalha, para a guerra, eles vão estarem de prontidão, vão estarem ali junto, lado a lado, como um só homem, para resistir ao inimigo. Deus vai dar estratégia para Gedeão. Deus nos dá estratégia para cada um de nós, para aquilo que nós devemos de fazer ou não devemos de fazer. É Deus que nos dá as estratégias. Nós devemos de aprender a ser direcionados, a ser orientados, a ser levados pelo Santo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus o que vai nos direcionar. É o Espírito de Deus o que vai nos dar a visão. É o Espírito de Deus o que vai nos dizer o que nós devemos de fazer ou não devemos de fazer. É o Espírito do Senhor o que nos dá a direção, o que nos dá o discernimento, o que nos dá os dons tão preciosos que muitas vezes nós buscamos e buscamos muitas vezes de uma maneira errada. E Deus vai dar uma estratégia tremenda para Gedeão. O Senhor vai falar com Gedeão, vai dizer para Gedeão aquilo que ele deve de fazer. Então, diz a palavra do Senhor, e o Senhor disse a Gedeão: pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei, e entregarei os medianitas na tua mão, e que todas as outras pessoas voltem, cada qual para o seu lugar. Sabia que muitas vezes tem pessoas que nos atrapalham no momento da luta, no momento da batalha, no momento da guerra? São pessoas que estão para atrapalhar. São pessoas que não estão para somar, mas sim para restar. São pessoas que estão para sustrair, são pessoas tóxicas. Pessoas que não vão nos ajudar em absolutamente em nada. Porém, o Senhor está dizendo para Gedeão: afasta, manda embora a estes 9.700, porque eles podem contaminar aqueles outros 300. Muitas vezes Deus afasta pessoas das nossas vidas e nós não percebemos e não entendemos por que essas pessoas têm nos abandonado ou têm deixado de estar frequentando os nossos lares, as nossas casas, a nossa família. Mas é Deus nos dando livramento. É Deus retirando aquelas pessoas tóxicas. É Deus retirando aquelas pessoas que estão somente para fazerem o mal. Gedeão e seus 300 homens estão dispostos a enfrentar um exército numeroso. Gedeão
e seus 300 homens estão dispostos a vencerem um inimigo comum, que está roubando, que está matando de fome o seu povo. E ali então o Senhor vai dar agora sim a estratégia. E vai dizer o Senhor para Gedeão. Assim o povo tomou provisões nas suas mãos e suas trombetas, e ele os enviou todo o restante de Israel, cada homem para a sua tenda, e reteve aqueles 300 homens que o exército de Midian estava abaixo dele no vale. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao exército que eu entregarei na tua mão. Mas, se temeres descer, desce com pura teu servo até o exército. E tu ouvirás o que eles dizem, e depois disso as tuas mãos serão fortalecidas para desceres até o exército. Então ele desceu com pura seu servo para a parte externa dos homens armados que estavam no exército. E os medianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente se espalhavam ao longo do vale, como robustos, em multidão, e os seus camelos eram inumeráveis, como areia na beira do mar, pela sua multidão. E quando Gedeão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro, e disse: eis que tive um sonho, e eis que um bolo de pão cevada, rolava ao encontro do exército de Midian. E veio sobre uma tenda e a feriu a ponto de cair, e a pôs de cabeça para baixo, até que a tenda ficou estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: isso não é nada além da espada de Gedeão, o filho de Joás, um homem de Israel, pois em sua mão Deus entregou Midian e todo o exército. Mas ainda Deus não tinha dado a estratégia. Deus estava mostrando para Gedeão que ele poderia fazer muito. Deus estava mostrando para Gedeão de que ele era um homem vencedor. Deus estava mostrando para Gedeão que a vitória era dele. Ele poderia conquistar aquele povo. Muitos cristãos têm medo. Têm medo de que alguém rogue uma praga, uma maldição. Têm medo de que façam alguma bruxaria contra a sua vida. Tem medo de Satanás, que está derrotado. Ele está derrotado desde o momento que Jesus foi à cruz. E ele está debaixo dos nossos pés. Ele não tem mais poder sobre os verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que vivem em integridade, aqueles que vivem em pureza, em santidade, ele não tem poder nenhum contra os verdadeiros filhos de Deus. Agora, por que muitos temem? Porque muitos ainda são escravos do temor. Por que muitos são escravos ainda do temor? Porque pareceria ser que o verdadeiro amor do Senhor ainda não está nas suas vidas. Ou não têm uma confiança plena no Senhor. Não estão confiando no Senhor. Estão duvidando do poder de Deus. E esses homens, essas mulheres que assim se comportam, que têm temor, que sentem medo, não veem as manhãs de glória sobre suas vidas. Não enxergam aquilo que Deus está fazendo por cada uma delas. Estão cegadas, porque se transformaram em seres religiosos, mas não em verdadeiros discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E nós devemos de ser discípulos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus nos diz que maior é o que está em nós que aquele que está neles. Eram tão poucos. Eram 300. Porém, o inimigo estava amedrontado. Você pode ser um. Vocês podem ser em 2. Mas no nome de Jesus, nós fazemos com que o inimigo venha retroceder. Que o inimigo não venha entrar dentro do nosso lar. É triste de ver como muitos cristãos, muitos filhos de Deus, estão na casa do Senhor, porém estão passando por momentos extremamente difíceis. O inimigo tem roubado tudo aquilo que eles têm. Seu salário praticamente entra por uma mão, sai pelo outro. Tem gastos desnecessários. O devorador está ali dentro daquele lar roubando. Aquilo que o Senhor falou em João 10:10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, disse o Senhor. Eis aí a diferença, eis aí a grande diferença. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E hoje, casualmente hoje, sexta-feira, o mundo, a Igreja Romana está dizendo que o Senhor morreu. Sentido de derrota, um sentido de tristeza. Pessoas fazendo procissões com Cristo morto, ignorando de que Ele está vivo, que Ele está ao nosso lado, que Ele está presente todos os dias da nossa vida. Não necessitamos matar o Senhor todo ano. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Sim, Ele morreu, Ele foi à cruz, mas também Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele está à destra de Deus, intercedendo por você e por mim. Pai, no nome de Jesus, Senhor amado, nesta manhã, eu quero, Senhor Deus, agradecer. Quero louvar e exaltar o Teu santo e soberano nome, meu Deus. Glorificar-te, ó Pai, porque Tu eres o mesmo ontem, hoje e pelos séculos dos séculos, meu Deus. Que este final de semana, ó Deus, venha ser um final de semana abençoado. Senhor, que neste feriado possamos, ó Deus, estar em comunhão com nossos irmãos. Possamos, Senhor eterno, estar em comunhão com a nossa família. Que Tu venhas guardar-nos, que Tu venhas livrar-nos de toda sorte de males, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.